Flamengo agilizando reunião com o presidente da Caixa por construção do estádio próprio. Fala, nação rubro-negra, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos de volta ao canal. Pessoal, estou chegando com um vídeo aqui bem interessante, mais uma vez do Mauro César Pereira, falando sobre a construção do estádio do Flamengo. E ele vai trazer justamente essa informação de que o Flamengo está agilizando uma conversa aí com o presidente da Caixa Econômica, que recém assumiu, para dar início aí às tratativas para a construção do estádio do Flamengo, tá bom? Então... Ô Mauro, você postou aqui, né, no seu blog sexta-feira sobre a questão do projeto para o estádio do Flamengo. Muita gente até falou, não, pô, tá passando pano. Você simplesmente explicou o que estava acontecendo, qual é o plano do Flamengo também para ter seu estádio. Tem alguma questão de governo nessa história, com caixa, tal, ou é tudo Flamengo? Bem, primeiro passando pano tá a vovozinha, como diria Zé Trajano, né, que gosta dessas expressões antigas, né, uma entrevista é uma entrevista. Aliás, os imbecis acham que entrevista é debate. O repórter na entrevista faz as perguntas e o entrevistado responde. Em alguns casos, quanto menos você pergunta, melhor, quando o cara tá afim de falar. Aí ele acaba falando, ele combina de falar de estádio, e ele fala que é contra o voto do sócio-torcedor, né? Aí ele fala que quer vender 20% do clube para virar SAF, e isso viram assuntos paralelos, tão importantes ou mais importantes até do que o estádio, como está acontecendo. Mas para os biltres é impossível entender isso, né? Não é nem um projeto, né? Eles querem comprar o terreno primeiro. A Caixa é gestora do terreno. O terreno tem proprietários, um fundo de investimento, mas a Caixa faz a gestão. Não é um terreno público, é um terreno gerido pela Caixa Econômica. E a Caixa tem uma empresa de consultoria, digamos assim, que chancela as suas decisões em situações como essa. Então tem que convencer a Caixa, convencer a Vince Partners, que é essa empresa, para chegar no acordo de compra do terreno. A partir daí que vem a história da construção do estádio. E aí os assuntos derivados, como, por exemplo, a ideia do presidente do Flamengo de vender, como fez o Bayern de Munique, um percentual, um quarto ou 20% do futebol do estádio em forma de SAF para capitalizar o clube e poder comprar, construir, aliás, o estádio. Muita gente contra, aliás, a repercussão muito negativa dessa proposta ou ideia do Landim. Claramente, assim, muita gente, a grande maioria contra. Eu também acho que não vejo sentido se ele não quer ter um parceiro no estádio, quer que o estádio seja 100% do Flamengo. Então, por que vender parte do futebol do Flamengo para investidores? E o Flamengo tem condições hoje de levantar dinheiro para construir o estádio, né? O Flamengo tem projetos como, por exemplo, do Banco Digital, que talvez saia no ano que vem. Pelo que eu soube, esse projeto está avançando, deve sair no ano que vem. Não é bem o Banco Digital, eles chamam de Plataforma de Serviços Financeiros, que é meio que um braço do BRB, que vai ser um novo CNPJ com um banco, com o Flamengo e o investidor, segundo eles. Ou seja, isso aí deve ser um montante bem significativo, né? Será, se a coisa for adiante. O Flamengo tem condições hoje de fazer um financiamento de longo prazo para conseguir construir o estádio e tem condições de, no seu fluxo de caixa, pagar o empréstimo. O Flamengo tem dinheiro em caixa. E o Flamengo pode buscar parceiros de outras formas, né? O próprio naming right não obriga que você tenha que vender parte do clube como SAF. Então, esse ponto está pegando bastante. Não, o debate está muito, muito intenso, as pessoas estão questionando bastante, mas pode ser até que ele tenha soltado essa, até para sentir receptividade, não sabemos, né? O tempo aí que vai mostrar. Mas um fato importante é que, de fato, o Flamengo quer o Maracanã como um longo paliativo, digamos, para em algum momento construir seu estádio. O Flamengo não pensa em ter o Maracanã e ficar com o Maracanã. Ele quer construir um estádio, o estádio dele. O que eu acho que é necessário, de alguma forma, porque o Maracanã vai ser sempre aquele rolo danado, com político, com benesses para governador, para os seus próximos, como camarotes, cadeiras, canapés, vagas para automóveis, uma série de coisas que eles colocam lá no edital, né? Além de ser um estádio com várias complicações. Uma delas, a troca daquela cobertura horrorosa que substituiu a cobertura original, que era tombada, e foi literalmente tombada, né, porque derrubaram tudo passando por cima do IFAM e coisa parecida, e coisas do gênero, né? Instituições que controlavam, quando deveriam controlar isso, não conseguiram. E que, quando for trocada, segundo muitas pessoas que são especializadas na área, deve significar um montante de 100 milhões para mais, talvez até mais do que isso. Há estimativas até de custo mais alto para trocar aquela cobertura do estádio, por exemplo. Então o Maracanã é um problemaço. Maracanã eu acho muito mais problema do que solução. É uma solução paliativa. Então o clube quer fazer o estádio.
e me parece que dessa vez existe um propósito mais claro, um objetivo mais claro, mas o primeiro passo é ter o terreno. E o terreno que o Flamengo quer é o terreno do gasômetro, que de fato, dificilmente, o Flamengo vai conseguir no Rio de Janeiro um local melhor, porque é muito central, tem lá o Terminal Gentileza, que vai ser, digamos, um ponto de conexão ali de vários modais de transporte, BRT, VLT, não é longe, o metrô não é tão distante, nem o trem, uma caminhada aí de uns 15, 20 minutos, algo que o torcedor no mundo inteiro faz para chegar no estádio, o cara desce, caminha 15 minutos, 20 até o estádio. Para Morumbi tem uma caminhada mais ou menos com esse intervalo de tempo, né, uma distância próxima da sua estação da estação mais próxima até o estádio, né? E o metrô facilitou demais a ida do torcedor de São Paulo aos jogos no Morumbi, então a distância não é muito diferente. Então o local é privilegiado, de fato, se você pensar nesses aspectos aí, como, por exemplo, a chegada ao estádio, né? Em frente à rodoviária, perto da Avenida Brasil, perto da Ponte Rio-Niterói, perto do aeroporto Santos Dumont também, não é longe ali, é uma reta. Então, o local escolhido é esse, e o Flamengo tem lá o seu plano para tentar adquirir esse terreno. Inclusive, ele até diz na entrevista que quer marcar uma entrevista com uma conversa, uma reunião, aliás, com esse novo presidente da Caixa, que subiu agora no começo de novembro, né? Para a semana que vem. Está tentando marcar para tentar acelerar o processo. Vamos ver como é que vai ser. Não vai ficar pronto isso. Se tudo der certo, são 5, 6 anos. É algo bem demorado. E se o Flamengo conseguir com o Fluminense a concessão do Maracanã por 20 anos, como tenta, né? Vai chegar um momento que ele vai ter a concessão do Maracanã e vai ter também um estádio. Aí é uma outra questão para ser resolvida lá na frente, que o Landim acha que não é problema. Mas aí acho que é uma coisa muito longe ainda para pensar. Nesse momento, a primeira coisa é conseguir o estádio. Aí muita gente pergunta, como é que vai ser? Vai ser assim? Não tem projeto. Não adianta ter um projeto, você não tem nem local. Você tem que ter um local, saber qual é o tamanho, o que é que dá para fazer ali, né? Quais são as diretrizes ali do município, pode fazer, qual altura, enfim, tem uma série de questões técnicas aí. E fora as licenças que tem que ser aprovadas. Só lembrar o do Corinthians. O do Corinthians tinha aqueles tubos lá da Petrobras, né? Que foi um obstáculo que teve que ser literalmente removido. Né? Ali um terreno que tinha um gasômetro ali, mas não era de gás natural, era de nafta, lá do passado, quando se iluminava tudo com gás e tal. E ali é um terreno contaminado, que precisa de um tratamento, precisa de uma preparação. Tudo isso vai demandar muito tempo e investimento, né? Então, acho que o mais importante o Flamengo, pela primeira vez ele falou, com todas as letras, não em reunião do conselho, ou a boca pequena, falou numa entrevista. O que pretende fazer, de que maneira pretende agir. Tem pontos polêmicos aí, é claro, mas a partir daí é que as discussões acontecem. Antes, assim, do que se ele estiver pensando em fazer uma série de coisas, não falasse. Ainda bem que ele falou, ainda bem que ele deu entrevista.